por isso, mas ele mandou um abraço. E eu quero dizer para os irmãos que Satanás nessa noite, ele planejou trazer esfriamento para este lugar, mas ele foi envergonhado. Deus já está agindo aqui de uma maneira poderosa, de uma maneira tremenda. Nesse lugar tem uma mesa posta, e nessa mesa Deus colocou o seu banquete. Nessa mesa tem cura, nessa mesa tem libertação, nessa mesa tem cadeias para ser quebradas, nessa mesa tem portas abertas. Só depende de você. Só depende de você. Fique de pé. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 18. Jeremias, capítulo 18, a partir do versículo 1. Glória a Deus! Jeremias, capítulo 18, a partir do versículo 1. Glória a Deus! E eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta também em Mateus, no capítulo 25. Já deixa preparadinho Mateus, capítulo 25. Glória a Deus! Aleluia. Glória a filha de Deus! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia. Aleluia, Jesus! Deus, Quantos acharam, diga amém. Amém. Quem não achou, diz espera um pouquinho. Amém? Todos acharam? glória a Deus! Jeremias capítulo 18, a partir do versículo 1, diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre a roda. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou fazer dele outro vaso conforme pareceu bem aos teus olhos. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Repete comigo: eis que como barro, na mão do oleiro, assim sois vós, na minha mão, ó casa de Israel. Feche seus olhos. Deus, o Senhor já está agindo neste lugar, e eu te agradeço, Espírito Santo, porque eu pude receber mais de ti nessa noite, neste lugar. Mas é necessário nós ouvirmos a tua voz, Senhor, por um breve tempo, Pai. Pai, eu quero te pedir nessa hora, então, que o Senhor abra os nossos ouvidos de ouvir e o nosso entendimento neste lugar, para que a tua palavra ela venha ficar guardada, escondida, Deus, bem arraigada dentro dos nossos corações nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, podemos assentar antes. Deixa aí, Mateus, hein? Esquece não. Assim que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu e você somos vasos de Deus. Vasos criados e formados pela mão do oleiro. Quando Deus criou o homem, diz a palavra do Senhor lá em Gênesis, no capítulo 2, versículos 7 e 8, diz assim. Eu quero ler para você. E formou Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente.
Deus foi lá, do pó da terra, formou o homem. Oh, maravilha de Deus, aleluia. Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança. Sabe por quê, meu irmão? Deus diferenciou o homem dos outros animais. Ele formou o homem como se forma um vaso. Ele formou este homem. Depois de formar este homem, ele soprou neste homem um pouco dele. Aleluia. Ele soprou a vida. Aleluia. Deus fez essa casca. Depois de fazer essa casca, ele colocou sobre essa casca o Espírito, porque o Espírito pertence a ele, é parte dele. O nosso Espírito é parte de Deus. Deus poderoso. Sem distinção, sem diferença, Deus criou a todos assim. Eu não estou falando de vasos somente os que estão aqui, não. Eu estou falando todos. Quando Deus criou o homem. Glória a Deus. E por fim, Deus fez deste homem alma vivente. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. De todos os elementos que Deus usou para nos formar, o mais precioso que nós temos, eu quero dizer para você que não é a nossa vida, porque a vida pertence a Ele, a vida é o nosso Espírito e pertence a Ele. De todos os elementos, o mais precioso para nós que Ele criou é a nossa alma. Aleluia. É a alma, porque a carne, ela volta para o pó. A carne, ela apodrece. A carne, por causa do pecado, ela adoece. O Espírito, que é o fôlego de vida, ele volta para Deus. Mas a alma, deixa eu te falar uma coisa, a alma é você. Você é alma vivente. E Deus usou estes 3 elementos para me formar, para te formar. E para que direção está indo a sua alma, meu irmão? Você como vaso, para que direção a sua alma está apontando? O que você tem se guardado dentro de si como vaso? O que você tem permitido ficar guardado dentro de você, você como vaso? É quando a palavra diz que todos são chamados. Todos foram feitos da mesma forma. Todos nós, seja Barack Obama, seja Hitler, seja o Papa, todos fomos formados da mesma forma. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Mas o que você tem colocado dentro de si? O que você tem guardado dentro de si? Aí que está a diferença. Mateus 6:21 diz assim: onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. E o teu tesouro é a tua alma. Glória a Deus. E o que é alma, missionária Elaine? Alma são os seus sentimentos. A sua alma é o seu sentimento. Aquilo que você sente, aquilo que você se entrega, aquilo que é latente em você, isso é a sua alma. Isso é a sua alma. Aquilo que você vive intensamente, você vive com a alma. Glória a Deus. E Deus te formou, a mim e a você, como vaso. E todo vaso, meu irmão, ele é formado para ter uma utilidade. Aleluia. Todo vaso que Deus criou, quando Ele criou o primeiro, o primórdio, Adão, Ele criou para ter uma utilidade. Ele criou para ser cheio. Aleluia. Glória a Deus. Ele me criou, Ele te criou para sermos cheios. Mas o que é que você tem enchido a sua alma?
Será que você tem tido essa alma? Como vaso de Deus, agora eu quero falar para você, nós fomos criados exclusivamente para ser cheios da unção de Deus, cheios do azeite que desce do céu. Deus te chamou e te escolheu, porque se você está aqui é porque Ele te escolheu. Mas eu ainda não levantei as mãos aceitando missionário. Não perde tempo não, Ele te escolheu. Se você ouve o nome de Jesus, você sabe do nome de Jesus, Ele te escolheu. Basta você querer ou não. E Ele te escolheu para ser cheio da unção dEle, cheio do seu poder, cheio da sua graça, cheio da unção que desce do céu. Cheio. Como este culto maravilhoso que está acontecendo aqui hoje, o poder de Deus está descendo de balde neste lugar. Cheio deste poder, cheio desta unção que está descendo aqui. Essa unção não é apenas brincadeira. Não é apenas para se divertir aqui, não. É para você ser cheio. É para você ser cheio do poder de Deus. Meu irmão, a unção de Deus, ela traz tantos benefícios para a nossa vida. A unção de Deus, ela nos traz poder. Poder para pisar a cabeça da serpente. Poder para andar de cabeça erguida. Poder para bater no seu peito e dizer: eu posso tudo porque o Senhor me fortalece. A unção traz poder. A unção também nos traz cura. A unção nos traz cura. Pelo pecado do homem, as enfermidades entraram no mundo. Mas Jesus veio, riscou a cela, quebrou a barreira, morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia. E Ele disse: eu vou para o Pai. Mas eu não vos deixarei só, eu vos darei um Consolador, um poder. Porque ali na cruz Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. E essa unção que Ele nos deixou do Espírito é para isso, para nos trazer cura, para que quando a enfermidade entra pela sua porta, quando a enfermidade chega para te atormentar, você diz: a enfermidade, eu te dou uma ordem em nome de Jesus, sai da minha casa, sai do meio da minha família, sai do meu corpo, sai daqui, enfermidade. Deus é Deus de poder, aleluia. Deus poderoso, Mas tem que ter unção. A unção, ela traz libertação. A Bíblia diz assim que o justo 7 vezes cairá, mas em nenhuma delas ficará prostrado. Porque o diabo, ele pode vir, ele pode tentar contra a tua vida, ele pode colocar bandejas mundanas na sua frente, ele pode trazer desejos, sabe, facciosos para você. Mas tem uma coisa: se você tem a unção de Deus, meu irmão, a libertação, ela anda coladinha com você, dia a dia, o tempo inteiro. Não tem demônio na sua porta, não tem capeta, pombagira que vai
A unção de Deus, sabe o que ela faz? Ela nos sela para a redenção. Quando Jesus vier, a unção de Deus, ela nos sela para isso. Ela faz diferença de nós com o mundo. Quando temos unção, as pessoas olham para nós e veem que nós somos diferentes. E não é pela roupa, não é pela maquiagem, não é pelo cabelo, não. É pela unção de Deus na sua vida. A pessoa olha e fala assim: tem alguma coisa diferente nessa mulher, tem alguma coisa diferente neste homem. Selado, separado, guardado para o dia da redenção. É a unção de Deus que traz isso. A unção de Deus nos traz autoridade. Autoridade. Autoridade para repreender o mal. Autoridade para entrar aonde você tem que entrar. Autoridade para Deus usar um menino como esse aqui, ó, e derramar tanta unção diante da igreja. Isso é autoridade da unção de Deus. E só a unção traz isso. A unção de Deus, meu irmão, ela nos aproxima de Deus. Ela nos deixa mais perto de Deus, sabe? E quando estamos perto de Deus, não tem depressão, não tem tristeza, não tem angústia, porque nós estamos perto dele. A unção nos traz isso. A unção de Deus, ela também nos traz santificação. Somos santificados pela unção. Pela unção. Somos santificados pela unção. Meu irmão, vaso cheio de unção é vaso de honra. Mas nem todos querem ser vaso de honra. Nem todos querem ser cheios da unção. É verdade. Nem todos querem. É tanto que o mundo está cheio. Todos são vasos, mas estão lá. Aqui só estão os escolhidos. Maravilha. Muitos estão preocupados em se encher, mas de outras coisas. Vazios de Deus e cheios do mundo. Nem todos querem ser vaso. Prefere chegar num culto como este aqui e ficar preocupado. Ficar preocupado porque você tem uma dívida para pagar amanhã. Ficar preocupado porque o seu filho está enfermo. Ficar preocupado porque você tem um problema. Foi diagnosticado com um problema que aparentemente para os médicos não tem cura. Prefere ficar preocupado com o que você vai fazer amanhã. Preocupado se o homem te ama ou não. Preocupado se a mulher te respeita ou não. Preocupado de tantas coisas. E tudo isso, meu irmão, deixa eu te falar, você vai enchendo a sua alma. Você vai se enchendo dessas coisas. Você vai se enchendo de coisas, sabe, fúteis. É fúteis sim, pra Deus é. Porque Ele já pagou o preço daquela cruz. Estão preocupados com tantas coisas, se enchendo de tantas coisas, ao ponto que poderia estar se enchendo da unção de Deus. Mateus, no capítulo 25, eu já estou chegando lá. Pode deixar só você ver, pai. Mateus, no capítulo 25, diz assim, eu quero ler com você. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando sua lâmpada, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes
levar azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor. Aí veio o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem, comprai para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glória a Deus. Glória a Deus. 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas. Não era louca de mental, não. Quando a Bíblia fala de louca, ela não está falando de louca mentalmente, porque a própria Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho do céu. Ele está falando de imprudência, loucura de imprudência, acomodadas. As 10 estavam no mesmo lugar esperando o noivo chegar. As 10. As 10 estavam com azeite em si. As 10 tinham azeite. As 10 tinham. As 10 estavam cheias de azeite. Só que há uma diferença. 5 traziam uma vasilha com azeite de reserva. Porque a Bíblia diz assim, ó: mas as prudentes levaram azeite em suas com as suas, elas tinham azeite em si e tinham azeite em reserva. As outras 5 não tinham, só tinha em si. E você sabe o que é isso, meu irmão? É quando você busca o poder de Deus. Sabe no início, pastor Carlos? Primeiro amor. Todo mundo quer saltar, pular, sapatear, subir monte. Não pode ver um trabalho ali que corre pra lá. É primeiro amor, é gostoso. Se enche, fica cheio do poder de Deus. Mas o tempo vai passando e começa a esfriar. Tem azeite? Tem. O azeite ele fica reservado em você. Mas ele vai, aos poucos, se esvaindo. E se você não continuar buscando ainda que cheio, sabe? Se você deixar o acômodo começar a entrar na sua vida, você não sabe a hora que o noivo virá. O varão acabou de dizer aqui que o noivo chegou para o pai da sua esposa. Chegou para ele. Você não sabe que horas que Jesus virá. Talvez a sua mentalidade está guardada somente no momento em que Jesus virá sobre as nuvens e vai arrebatar a igreja, mas Jesus pode vir para você a qualquer momento. E será que tem azeite? Será que tem azeite em você? E não há igual. Será que a sua alma está preparada para a vida do Mestre? Presta atenção aqui, igreja. Isso é sério. Para se encontrar com o noivo, elas precisavam de azeite. Elas precisavam de unção. Para que as suas lâmpadas permanecessem acesas. Tem azeite aí, Márcio? Tem azeite aí, Márcio? E elas adoram
subiu ao céu, deixou o Espírito Santo e os discípulos começaram a pregar a palavra do Senhor, começou-se a ser anunciada a vida de Jesus. Antes de você existir, a vida do Senhor já está sendo anunciada. Por isso eu e você não sabemos quando Ele virá. E diz a Bíblia que todas estavam dormindo. Todas as 10 estavam dormindo. Eu tenho certeza que você está sentado agora nessa cadeira aí e você não está nem um pouquinho preocupado se Jesus voltar agora. Eu tenho certeza. Porque você pensa assim, não, a profecia tem que se cumprir. Tem muita coisa ainda para se cumprir. Elas também estavam assim. Dormindo. Despreocupadas. Não. 2015 está entrando aí, está fechando o ano. Ano que vem eu vou para o monte. Eu começo a subir o monte. Aí chega o início do ano. Não, lá para metade do ano eu vou. Porque tem muito trabalho, tem que estudar, trabalhar, fazer tanta coisa. Um monte de filho para cuidar. Casa, marido. Não, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que trocar de carro. Depois eu vou buscar. Depois eu vou me encher, me dedicar. Dormindo. Mas tem que saber se há reserva na sua vasilha. As 10 estavam dormindo. Aí vem o noivo. As 10 levantaram e começaram a querer se preparar. Quando as poucas viram que não tinha reserva, elas não tinham reserva. E ela disse: dá-nos o teu azeite, para que nós não ficamos sem também. E elas disseram: não posso. Não posso, porque se dermos a você, ficaremos sem. Na verdade, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Por muito tempo eu achei que essas 5 virgens prudentes, elas eram muito ruins, viu? Oxicordinária. Por muito tempo eu achei isso. Por que não dar um pouquinho de azeite para as outras? Mas não é sabe por quê? Deixa eu te contar um segredo. Jesus falou isso comigo. Porque unção, ela só pode vir do Senhor para a sua vida. Unção você só recebe quando você está ligado no trono. Aleluia. Não adianta querer andar na água do irmão. Crente 6 horas, você já ouviu falar? Ora por mim o tempo todo. Eu não estou dizendo que você não tem que pedir oração, tem sim. Porque nós temos que comunicar a nossa necessidade aos santos. Mas tem gente que só vive assim. Tem gente que não para um segundo para dobrar o seu joelho, para buscar de Deus, para falar com Deus, para sentir a presença de Deus. Só quer viver na alma dos outros. Glória a Deus. Só Deus pode derramar da tua unção sobre a tua vida. E o noivo veio. E a porta se fechou. E elas estavam lá tentando buscar quando já era tarde. Eu quero rapidamente falar para você. Que talvez você está se perguntando, então como que eu vou buscar, missionário? Eu tenho que ficar indo no monte. Sempre. Eu tenho que ficar indo em todos os trabalhos para buscar unção. O que eu faço, missionário? Eu vou falar 5 passos rapidinho para você. Para você receber a unção de Deus. Em primeiro lugar, diga comigo, em primeiro lugar. Você tem que estar vazio. Como vaso para receber a unção de Deus, em primeiro lugar você tem que estar vazio. Vazio de si. Vazio do seu eu. Vazio do seu ego. Ah, não. Gosto de ficar ali naquela igreja, não. Ficar no meio desses crentes. Os crentes parecem que são tudo viseira de burro. Não pode nada.
no lugar, você começa a se achar. Pera aí, Deus. Comigo não, Senhor. Cheio de ego, cheio de falta